Toda a igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidá-los a se colocarem de pé. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 95. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesse salmo para iniciarmos o nosso culto ao Senhor nessa manhã. Salmo número 95 é um cântico de louvor ao nosso Deus, é um convite à adoração. E que seja nessa manhã também essa palavra uma direção para nós, enquanto povo de Deus que se reúne para adorar o Senhor aqui nesse lugar. Salmo 95, nós vamos ler a partir do versículo número 1 até o versículo número 11, o salmo completo, a palavra do Senhor que diz assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração, e disse: esse é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Eu quero ler novamente com você o versículo 7 e o versículo 8, dizendo: ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, ao ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Que nessa manhã nós possamos estar com o coração quebrantado diante de Deus, para ouvirmos a voz dEle, para sermos conduzidos por Ele, e que em nome de Jesus não venha faltar revelação do céu sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa manhã. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a ter o seu momento de oração com Deus agora, iniciando esse tempo de adoração ao Senhor, que você possa começar agradecendo a Ele pelo Natal que você teve, pelo dia que nós tivemos ontem, onde pudemos refletir sobre tantas coisas que a mensagem verdadeira do Natal nos ensina. Nesse dia, amados, nós celebramos o nascimento da nossa grande esperança, o nascimento do Deus que se fez carne por amor a cada um de nós, o Verbo que veio e habitou entre nós, o Senhor que abriu mão de toda a sua glória, desceu e habitou entre nós, sofreu as nossas dores, carregou o peso dos nossos pecados sobre seus ombros, para que hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que já estão aqui nesse lugar, Senhor. Venha sobre nós nessa manhã, e que o Teu Santo Espírito venha se mover entre nós, que o Senhor possa derramar do Teu poder e da Tua autoridade, venha renovar as nossas forças, venha, Senhor, nos ensinar mais na Tua palavra. Senhor, tenha total liberdade para agir entre nós, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua voz, e que nós possamos ser impactados por Ti, Senhor. É a oração que fazemos, oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Louvemos ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar adorando nosso Senhor Jesus.
que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, o meu lugar secreto, e só Tua graça me bate, Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, o meu lugar secreto, e só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, o meu lugar secreto, e só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua presença é o nosso prazer, Senhor. Tua presença é o meu prazer. 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 No Santo dos Santos a fumaça me esconde e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo. Só Tua presença é o nosso prazer, Senhor. Aleluia. Aplausos ao nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Permaneça ainda com seus olhos fechados. Vamos ter mais um momento de oração. Quero convidar você agora a fazer a sua oração ao Senhor. Que você seja agora totalmente espontâneo na presença do Senhor para declarar a Ele todo o seu motivo de ação de graças aqui nessa manhã. Essa manhã que nos reunimos para cearmos no último domingo pela manhã desse ano. Essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui nessa mesa preparada, de termos aqui a comunhão com Ele. Quantas coisas nós vencemos ao longo desse ano, quantas coisas o Senhor nos deu vitória, quantas coisas você atravessou, você venceu, e o Senhor te trouxe até aqui, e que você possa agora agradecer a Ele. Faça a sua oração aí no seu lugar, agradeça ao Senhor, porque é por causa dEle que você está aqui nessa manhã. Não é pelo homem, não é por uma agenda religiosa, é por um compromisso com Ele. Lembre-se agora de todo o cuidado de Deus sobre a sua vida nesse ano de 2021. Você chegou até aqui, amados, vocês chegaram até aqui, vocês estão de pé, o Senhor tem sustentado as suas forças. Deus Santo, nós só queremos Te agradecer. Obrigado, Senhor, porque como foi cantado aqui, o único digno de receber toda honra e louvor é a Ti, Senhor, que nós nos dirigimos agora.
E, Senhor, nós te agradecemos nessa oração. Obrigado, ó Pai, por todo o alimento que o Senhor colocou em nossas mesas. Obrigado, Senhor, pelos relacionamentos que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Pai, pela comunhão na tua igreja. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigado, Deus, pelos amigos, pelas pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho para nos abençoar. Oh Deus, nós só temos a te agradecer. Quantas provisões Jeová Jireh liberou sobre nós nesse ano. Quanto cuidado o Senhor manifestou sobre nós. Mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor se fez presente, nos guardou, nos livrou, Senhor. Oh Senhor, que nós possamos te render toda a honra e toda a glória. Não permita, Senhor, que nós venhamos a viver uma vida indiferente ao seu lado, porque o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é muito bom. Oh Deus, nós te agradecemos, porque até mesmo a paz que o Senhor libera sobre nós, ela excede a todo entendimento. Tudo que o Senhor libera sobre nós é extraordinário. Não permita, Senhor, que a gente venha viver uma vida morna diante disso tudo. Oh Senhor, nós só queremos te louvar. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado pela tua presença aqui nesse lugar, Senhor. É a nossa oração a ti, Senhor. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio. Palavra do Senhor para nós nessa manhã, esse momento de ministração da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Deuteronômio. Deixa eu só abrir o esboço aqui. Deuteronômio capítulo 5. Nós vamos meditar nessa palavra e que você possa, com seu coração aberto, receber tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre você. Deuteronômio capítulo 5, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 23. Nós vamos do versículo 23 até o versículo 27. Todos encontraram aí, amém? A palavra do Senhor diz assim: quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você dirá tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que foi dito. E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 23. Pule agora comigo lá para Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus capítulo 1, versículo 23, que declara assim: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida, e nós agora te pedimos a tua bênção para recebermos a ministração dela, Senhor.
Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto e sensível para receber essa palavra, esse aprendizado, e que seja, Senhor, uma palavra revelada sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, e te pedir a tua bênção para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, que o Senhor fale com você e te abençoe, em nome de Jesus. O tema da mensagem nessa manhã, que eu quero compartilhar com você, é Emanuel aqui. A palavra do Senhor nessa manhã, baseado nesses dois textos, é o tema dessa manhã, Emanuel aqui. Ontem nós celebramos o Natal e nós sabemos muito bem o significado dessa data, e eu quero refletir com você aqui nessa manhã, baseado nessa palavra, a respeito da manifestação de Deus na nossa vida, e o que a manifestação, essa revelação do Emanuel representa para nós hoje, na nossa caminhada com Deus, aqui e agora. Se a palavra Emanuel, o nome Emanuel significa Deus conosco, esse Deus conosco permanece até os dias de hoje, aqui e agora. Essa revelação, Deus não esteve com a humanidade apenas durante aqueles 33 anos que Jesus viveu. Emanuel segue presente nas nossas vidas. E quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós percebemos, principalmente nas páginas do Antigo Testamento, que o Senhor tinha uma maneira toda especial de se manifestar diante do povo dele. O texto que nós lemos aqui em Deuteronômio, por exemplo, nos mostra uma cena, Lucas, que era uma cena bem impactante. Imagina você estar diante de um monte, e aquele monte está pegando fogo, e você tem trovões, você tem nuvens escuras cobrindo aquele monte, uma voz poderosa, Simone, saindo do meio daquele barulho todo. Era uma visão intimidadora, era uma visão que causava medo na vida daquelas pessoas que estavam vendo ali, ao ponto de que o próprio povo chega e pede para Moisés, irmão Denisi, vai lá, ouve a voz do Senhor, vê o que ele vai falar com você, e depois você volta e fala para a gente, porque a gente não vai entrar nisso daí não, porque a gente está vendo que Deus fala, mas as pessoas não morrem quando ouvem a voz dele, mas se a gente for lá, a gente vai morrer. E o Senhor, ao ouvir aquilo, Patrícia diz nos versículos seguintes, a seguinte coisa: olha, vocês fizeram algo bom, quem dera vocês tivessem esse temor sempre, porque naquele momento, Drica, o povo teve sabedoria, eles viram a manifestação poderosa e viram a condição em que eles estavam, então eles pedem para que Moisés vá lá e seja o porta-voz de Deus diante deles. E uma coisa interessante é que quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente percebe que no século II, William, uma heresia surgiu, e a heresia é chamada marcionismo. Vou te explicar o que é isso aqui. Essa heresia, criada por um homem chamado Marcião, dizia o seguinte, que o Deus do Antigo Testamento é um, e o Deus do Novo Testamento é outro. Marcião dizia que no Antigo Testamento você tem um Deus que é mau, e no Novo Testamento você tem um Deus que é bom. Se o Marcião tivesse a aula de panorama bíblico que a gente teve, por exemplo, aquilo ajudaria ele a entender a besteira que ele estava falando. Porque a palavra do Senhor nos mostra que Deus permanece o mesmo para sempre. Ele era, Ele é e é o que há de vir, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Só que essa heresia era algo tão chocante que o Marcião, André, chegou a propor o seguinte: a Bíblia de Marcião não tinha o Antigo Testamento. A Bíblia dele, ele arrancou o Antigo Testamento e só tinha os Evangelhos e as cartas de Paulo. Ele falava que eram deuses diferentes, só que na verdade não é. Quando a gente estuda, Fernanda, o Antigo Testamento, a gente percebe que Deus no Antigo Testamento é um Deus bondoso, é um Deus gracioso. O que nós vemos, na verdade, naquelas páginas, é o tamanho da corrupção humana diante dele. Todo aquele sangue, William, toda aquela problemática que a gente viu aqui, na verdade, é a manifestação, Marcele, da maldade humana. O homem colhendo o fruto
puro e seco do seu pecado. E aí a gente vê, por exemplo, os reis matando-se uns aos outros, é golpe, é matando nações inteiras, é pessoa morrendo, sofrendo um monte de coisa, várias situações acontecendo, porque o Antigo Testamento Deus nos mostra que o Senhor é muito bom e o ser humano se enfiou em uma série de problemas e conflitos por conta do seu pecado. E a gente percebe então que aquilo tudo mostra para nós que o sofrimento gerado na vida do ser humano é fruto de uma vida onde se exclui o Senhor dela, onde se rejeita a soberania de Deus. Todas as vezes que o povo rejeitou a soberania do Senhor, a coisa não acabou bem. Vou abrir aqui um parêntese rapidinho para ilustrar isso aqui para vocês. Uma certa ocasião eu escrevi um texto, está até disponível lá na internet, num blogzinho que eu tenho lá, onde eu vou jogando alguns textos teológicos. E a pergunta era a seguinte, Tiago: a crer na existência do inferno torna as pessoas mais violentas? É o tema daquele texto que eu escrevi lá. Está lá disponível, se você quiser ler depois, o título é exatamente esse. Crer na existência do inferno torna as pessoas mais violentas? E aí, Igor, aquela reflexão ela é baseada num autor chamado Tim Keller, que ele declara o seguinte, que a doutrina que nós temos na palavra do Senhor sobre a existência do inferno faz com que o ser humano, Igor, rejeite toda e qualquer tentativa de fazer juízo com as suas próprias mãos. A doutrina a respeito do inferno nos ensina, Xande, que quem tem o martelo para sentenciar eternamente a vida de uma pessoa é apenas o Senhor. Logo, quando nós temos essa doutrina diante de nós, nós entendemos que o nosso papel é pregar o Evangelho, o nosso papel é anunciar as boas novas, é dizer que Deus quer dar salvação às pessoas e que apenas o Senhor pode sentenciar uma pessoa e dizer para ela: você está condenada para todo sempre. O ser humano não tem essa autoridade. O ser humano não tem a autoridade de descartar por completo alguém e dizer: olha, essa pessoa aí já era, vamos tocar o barco aí, porque essa pessoa aí nem Deus dá jeito mais. O nosso papel não é condenar, o nosso papel é anunciar a palavra, anunciar a salvação, anunciar a correção, anunciar a palavra santificadora. E toda a sociedade que rejeitou essa verdade, que tomou para si essa autoridade que só Deus tem, Lucas, acabou mal demais. Eu vou dar um exemplo aqui do Holocausto. Quando o povo alemão nazista toma para si essa autoridade de dizer quem é a raça pura e quem não é, o fim disso foi um morticínio terrível. Todas as vezes que o ser humano toma essa autoridade para si, a coisa acaba mal. E é isso que nós vemos nas páginas do Antigo Testamento. Quando o povo rejeita a soberania de Deus, o fim é trágico, as coisas terminam mal demais. E então nós vemos ali essa revelação. E voltando aqui então para os textos que lemos, eu quero entrar nos tópicos dessa mensagem com você, partindo de uma pergunta: quem é esse Deus conosco? Quem é esse Deus conosco? Quem é esse Emanuel? O Deus conosco é o Deus que abriu mão de sua glória, se esvaziou e tomou a forma de um homem, a forma de um ser humano como eu e você. O Deus conosco é o Deus que habitou entre nós em graça e verdade, como diz o Evangelho de João. O Deus conosco é o Deus que moveu poderosamente, manifestando toda a sorte de ação libertadora. O Deus conosco é o Deus que fez tudo isso de forma acessível aos mais repugnantes que pisavam sobre essa terra. Este é o Emanuel. Então eu quero destacar já o primeiro ponto dessa mensagem para você nessa manhã. Você que está marcando, marque aí. Primeiro tópico dessa mensagem é o Deus que chama.
Quando nós lemos a respeito do Emanuel, a respeito da vida de Jesus nessa terra, nós vemos que Jesus, Lucas, é o Deus que chama. Nós vemos Nenesi que Jesus é a manifestação do Senhor que andava entre nós e que chamava pessoas para perto de si. O Deus que chama. E essa revelação, Simone, é algo muito profundo. Porque quando nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que chama, nós entendemos consequentemente que Deus quer cada um de nós perto. Deus deseja cada um de nós próximos a Ele. Ele espera que nós caminhemos ao lado dEle dia após dia. Não é um Deus que está distante e que quer apenas rituais sagrados. Não é apenas um Deus que está distante e quer de nós que a gente ofereça um sacrifício em datas comemorativas, que se lembre dele apenas em situações especiais. Quando nós entendemos que Deus é um Deus que chama, nós entendemos que é um Deus que quer comunhão para sempre, um Deus que quer comunhão todo o tempo. Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, é o Deus que chama. E eu quero ler com você novamente aqui Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. A coisa maravilhosa, Andréia, da revelação da vida de Jesus, é que agora nós temos uma manifestação próxima de Deus, que não gera medo. O Deus que chama, Marcelo, é o Deus que traz para perto com graça e bondade. Não há mais o medo daquele povo que olhava o monte pegando fogo. Agora, quando olhamos para ele, vemos alguém que desceu, se humilhou, tomou uma forma como a nossa e que nos chama para perto de uma maneira que não gera medo, que não gera repugnância. Nós olhamos para ele e vemos um Deus acessível. O Deus que chama mostra para nós também o seguinte, Patrícia: eu estou aqui, venha, eu sou acessível a você. Eu sou acessível a você independente da situação e da condição que você se encontra hoje. Emanuel, Deus conosco. Gente, essa revelação é muito poderosa. É porque a gente não é grego. É porque a gente não é grego que vivia lá na antiguidade. Sabe por quê? A visão que os gregos, por exemplo, tinham dos deuses era algo que gerava medo. Quando olhava-se, por exemplo, lá na crença deles, para Zeus, para todas aquelas divindades que eles tinham, eles olhavam com medo porque os deuses eram maus, os deuses eram vingativos, os deuses eram interesseiros. Toda a mitologia grega gerava medo, e nós temos na revelação das Escrituras o único Deus que se manifesta com amor e bondade dessa forma é Cristo Jesus. O único Senhor que se manifesta Deus conosco é o Senhor Jesus Cristo. O Deus que chama é um Deus que chama para um caminho. O Deus que chama é o Deus que chama para um caminho. A palavra caminho na Bíblia, ela tem um sentido muito importante. É uma das palavras mais importantes na Bíblia, é a palavra caminho. E eu quero falar um pouco sobre ela aqui com você. Quando nós vemos a palavra caminho na Bíblia, a primeira coisa mais importante de todas é que Jesus diz de si mesmo: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já começa por aí. Se tivéssemos só isso aqui, já teríamos tudo. Só que não para por aí. Os primeiros cristãos, antes de serem chamados cristãos, eles eram chamados de aqueles do caminho. Ou seja, Jesus é o caminho, e os primeiros discípulos eram chamados de aqueles do caminho. E o sentido teológico, o significado da palavra caminho, ela aprofunda ainda mais quando nós olhamos para os Salmos, por exemplo. A primeira coisa é que caminho significa os projetos de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Salmos 25, versículo 9, e no Salmo 77, versículo 13, você vai ver que caminho são os projetos de Deus para a vida do ser humano. Ou seja, o Deus que chama Tiago é um Deus que chama para vivermos os projetos dele na nossa vida.
Quando nós entendemos o chamado de Deus, nós entendemos que há um plano do Senhor, há um projeto desenhado, há um projeto escrito, pronto para que nós possamos viver. Drica, quando o Senhor chama cada um de nós, Ele tem preparado um plano, um propósito que é perfeito. Quando nós entendemos Deus conosco é um Deus que chama para um caminho, chama para um propósito muito bem definido, chama para um plano que está escrito de uma maneira perfeita, onde nós seremos tremendamente usados por Ele, teremos comunhão perfeita com Ele. Além disso, caminho significa também conduta desejada por Deus. O Deus que chama para o caminho, Ele é também um Deus que tem uma conduta para nós vivermos, uma maneira certa de viver a vida, uma maneira boa, perfeita e agradável. O Senhor, quando nos chama para um caminho, Xande, Ele nos convida dizendo o seguinte: eu tenho para você uma conduta de vida que é melhor, eu tenho para você, Fernanda, um estilo de vida que é melhor. A palavra caminho significa então também a conduta desejada por Deus, está lá no Salmo 35, versículo 7. E uma última coisa também, é que caminho significa condição e situação de vida. Lá no Salmo 1, versículo 1, nós temos essa revelação. Então eu vou recapitular aqui de novo. O Deus conosco é um Deus que chama, e chama para um caminho. Esse caminho é o projeto de Deus para mim, esse caminho é a conduta de vida que o Senhor tem para mim, e uma condição de vida que Ele tem para me dar. E essa condição de vida, Simone, se chama bem-aventurado. No Salmo 1, versículo 1, a palavra do Senhor começa dizendo isso: bem-aventurado é aquele que, e aí começa a fazer as descrições, a conduta, o estilo de vida, William, que Ele tem para nós, é uma conduta abençoada, próspera, abençoada, cheia da presença dEle. Bem-aventurado é aquele que anda nesse caminho que o Senhor chama, o Emanuel, o Deus conosco. Ele atrai as nossas vidas para vivermos o melhor, e eu oro pela sua vida, e digo isso para você nessa manhã, que nesse próximo ano que se achega, nesse ano de 2022 que já está às portas, que o caminho do Senhor seja o caminho tomado na sua vida, seja a conduta escolhida, sejam os projetos escolhidos. Não permitam que as dificuldades venham fazer você olhar para qualquer outro caminho, para qualquer outra via. Lembre-se sempre disso: o Deus conosco continua nos chamando para viver esse caminho, um caminho ao lado dEle. E ser chamado por Deus, então, implica em pelo menos 4 coisas. Primeira delas, arrependimento. Para trilharmos esse caminho, como que eu sei, pastor, se eu estou trilhando esse caminho que Ele me chama a caminhar? A primeira coisa é aprendizado. Quando nós olhamos para Mateus 11, 29, o Senhor Jesus declara: aprendei de mim. Esse caminho implica em aprendizado constante. Ninguém se forma nesse caminho, a gente está sempre em formação. Nesse caminho eu estou sempre aprendendo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso daí a gente tem que aprender todos os dias. Isso não é fácil. Ser manso e humilde de coração implica, Igor, em renúncias constantes. Ser manso e humilde de coração implica em ser perdoador, em ser pessoas que enxergam os demais como aqueles a quem eu devo servir, aqueles a quem eu devo abençoar. Então esse caminho implica aprendizado. Se você continua sendo a mesma pessoa há tanto tempo, significa que você não tem vivido esse aprendizado na sua vida. Além do mais, uma segunda coisa sobre andar nesse caminho, significa também viver dependência. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, o Senhor Jesus vai dizer: não andem por aí ansiosos com a vossa vida. Esse caminho é um chamado, Fernanda, a depender de Deus
todos os dias, a depender do provedor todos os dias, é uma dependência diária, porque só cada um de nós sabe aquilo que nós precisamos no dia de hoje, no dia de amanhã, a conta que tem que pagar mês que vem, a preocupação que se avizinha logo ali na frente. Esse caminho é um caminho de dependência. Esse é um caminho onde nós precisamos aprender a descansar em Deus. O Emanuel, Neuza, é o Deus que nos chama e diz para nós: venha e aprenda a depender de mim. Venha e aprenda a depender do cuidado que eu tenho a oferecer. Aprender a depender de Deus é um grande desafio. Aprender a depender de Deus é um grande desafio. Porque eu falava sobre isso aqui na última quinta-feira. Nosso ímpeto como seres humanos é querer, irmão Denesi, tomar as rédeas de tudo o tempo inteiro. As preocupações, quando chegam, elas fazem com que a gente fique desesperado. Só que às vezes o Senhor chega para nós e diz: espera. E esperar significa parar e esperar, suportar, resistir. Indico que vocês assistam a palavra da última quinta-feira, porque falo sobre isso, esperar em Deus. E amados, viver na dependência de Deus implica em saber esperar a provisão vir e não quebrar princípios durante esse tempo. Quando o Senhor manda, Lucas, a gente esperar por algo, nós precisamos entender que esperar é suportar e suportar com fidelidade. Não quebrar princípios, porque é muito fácil, quando a gente quer romper com isso, abrir mão de princípios espirituais para alcançar aquilo que nós queremos com uma velocidade maior. Só que esperar em Deus implica em depender dEle. Depender dEle significa caminhar debaixo da palavra e da direção dEle. O caminho então implica aprendizado, dependência e também obediência. Terceira coisa sobre caminho é isso: aquele que guarda os mandamentos e obedece, esse é o que me ama, o Senhor Jesus declarou. O Deus conosco, em João 14, versículo 21, declara que aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos, obedece a sua palavra. E por último, para fechar aqui essa parte do caminho, implica também em arrependimento. A palavra vai nos mostrar em Mateus capítulo 4, versículo 17, que o Senhor Jesus declara: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então vou repetir aqui: o Deus conosco é o Deus que chama, é o Deus que chama para um caminho, e esse caminho vai contemplar, esse caminho tem aprendizado, dependência, obediência e arrependimento. Isso é algo que nós precisamos pautar em nossas vidas para vivermos todos os dias. Porque é muito fácil a gente se desviar desses caminhos aqui, desse aprendizado. Ao invés de buscar o aprendizado no Evangelho, buscar nas sabedorias do mundo, buscar nas autoajudas do mundo, buscar nas filosofias desse mundo. Só que o aprender é aprender na palavra. E eu falava isso numa mensagem aqui recentemente, que nós vivemos hoje um tempo onde nunca se viu antes algo assim, que é o quê? Tanta Bíblia em circulação. Nunca na história teve tanta Bíblia ao acesso das pessoas. Nós temos Bíblias de estudos, como a que a Andréia ganhou. Nós temos Bíblias no celular, como alguns de vocês aqui usam. Nós temos Bíblias pequenas, Bíblias grandes, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do adulto, do jovem, da criança, Bíblia em áudio, Bíblia para cego, tem para tudo. Só que ao mesmo tempo, nós também vamos vendo que é uma geração que lê pouco dessa Bíblia. Quanto mais acesso nós temos, maior é a nossa tendência de desprezar aquilo. Eu falava aqui uma outra vez também sobre o Evangelho na China, onde os cristãos lá têm uma página da Bíblia apenas, e aquela página fica uma semana com um, passa-se uma semana, vai para a mão de outro, e você fica esperando para receber uma outra página depois. E amados, a gente tem uma Bíblia inteira nas nossas mãos, e a gente precisa valorizar isso. O caminho que Deus nos chama é um caminho de aprendizado, é um caminho de dependência, de obediência e de arrependimento. E eu quero finalizar esse tópico dizendo para você o seguinte,
que Deus nos chama para esse caminho de uma maneira graciosa. Eu quero dar aqui 3 exemplos de pessoas que foram chamadas para esse caminho e que vai trazer para o nosso coração esse sentimento dessa graça. O primeiro deles que eu quero citar aqui de maneira breve é Levi, o cobrador de impostos. Quando a gente olha para as pessoas que Deus chamava, Patrícia, era impressionante. Jesus passa na coletoria e ele chama um homem chamado Levi. E aí quando a gente olha, Simone, o que era a coletoria naquele tempo? O que era, Lucas, um cobrador de impostos naquele tempo? Mal comparando, é a mesma coisa que se Jesus vivesse nos nossos dias hoje, fosse brasileiro, ele passasse lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, que só tem gente boa, e passasse lá e dissesse assim: fulano, deputado tal, vem e me segue. Porque, sabe por quê? O cobrador de impostos naquele tempo era alguém que trabalhava para o império, e ele era também, a maioria deles eram pessoas que faziam esquemas para poder se enriquecer mais com o trabalho que eles tinham. E então, quando Jesus chama um cobrador de impostos, muitas pessoas devem ter olhado e se escandalizado. Quando Jesus vai comer na casa de um cobrador de impostos, os fariseus olharam para aquilo e disseram: você come com pecadores, você come com os piores possíveis. O Senhor Jesus chegou a ser chamado daquele que come com prostitutas e ladrões. O Senhor Jesus chegou a ser chamado dessa maneira. Pois é, para você ver como que o Emanuel é Deus conosco, independente da situação que nós estamos. O convite da graça é desde aqueles que são mais rejeitados até aqueles que são mais amados. Mas não é um chamado para permanecer da mesma maneira, não entenda dessa forma, porque eu falei aqui anteriormente, o caminho é um caminho de aprendizado, mas é um convite que se estende a todos. Um outro exemplo que eu poderia citar aqui era Pedro, um homem que não sabia falar direito, um homem simples, um homem esquentado. Pedro era impulsivo, quando dava na cabeça de Pedro ele pegava e fazia as coisas, arrancava a orelha dos outros inclusive, né? Um homem impulsivo, um homem que tomava atitudes radicais. Jesus vê aquele Pedro, sabendo muito bem quem ele era, passa por ali, Lucas, e fala: Pedro, vem me segue. Uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor amigo e eu ri a beça, que ele falou o seguinte, né? Naquele texto que Jesus chama os 12 apóstolos, e aí o texto vai nos mostrar ali, Viviane, que Jesus orou a noite inteira anterior para chamar os 12. E aí Jesus desce do monte, ele vai ao encontro da multidão e ele começa a chamar os 12. Primeiro nome que ele chama, Pedro. Aí esse pastor amigo disse o seguinte, né? Eu fico imaginando o pessoal naquele tempo, Marcelo, olhando e dizendo assim: Jesus ficou a noite inteira orando para chamar logo Pedro de cara, para ser logo o primeiro, né? Mas isso nos mostra que o temperamento de Pedro não era um impedimento para ser chamado por Deus. As características humanas, amados, e eu quero fechar aqui por último citando Maria Madalena. A palavra vai nos mostrar que era uma mulher endemoniada, foi liberta de 7 demônios, uma mulher que carregava em si 7 demônios agindo na vida dela. Essa mulher também seguia Jesus. Sabe por que eu quero fechar esse tópico dizendo isso? Que o Senhor Jesus, Ele nos chama a todos para caminharmos nesse caminho dEle. Não importa a culpa que você carrega, não importa o tamanho do peso que você carrega, da dor que você carrega, da estigma que colocaram em você, da marca que tentaram colar na sua vida, o Deus conosco é um Deus que nos chama. E nesse final de ano, amados, é importante anunciar essa palavra, porque muitos estão afastados da comunhão com Deus, até mesmo dentro das igrejas, por causa de culpa que carregam consigo, por causa de peso que carregam nas suas consciências, que fizeram coisas, que tiveram um ano catastrófico, que tiveram um ano difícil, que estão num final de ano apertado, não tiveram o Natal que gostariam, que de repente no dia de Natal aconteceu alguma coisa que desagradou, está passando por uma fase difícil. O Emanuel, a mensagem de Natal nos mostra que Deus é Deus conosco, Deus é Deus de proximidade, e nessa manhã Ele te convida a se achegar ainda mais, Ele te chama a estreitar ainda mais esse relacionamento. E assim eu entro com você no segundo ponto dessa mensagem.
O primeiro deles é o Deus que chama, e o segundo é o Deus que restaura. O Emanuel, o Deus conosco, é o Deus que restaura, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que refaz todas as coisas, que reconstrói aquilo que foi destruído. E um belo exemplo disso é a cura do Malco. É a cura do soldado que Pedro arrancou a orelha. Eu gosto daquele milagre que Jesus opera pelo seguinte: aquele milagre nos mostra, Tiago, que independente do dano que Pedro causou, naquele momento quando Jesus entra na história, ele conserta aquele dano, ele restaura a saúde do Malco, ele coloca aquela orelha no lugar, e aquele milagre nos ensina, William, o seguinte: não importa o tamanho do dano que nós causamos, se nós permitimos Jesus colocar a mão, ele restaura. Se nós permitimos Jesus colocar a mão, ele coloca de volta no lugar. Sabe o que os milagres nos ensinam a fundo? Que Deus não está contente com a situação das coisas da forma como elas estão. O maior interessado em restaurar é o próprio Emanuel. O maior interessado em abençoar a vida das pessoas, em abençoar a vida da sua família, em cuidar de você, de colocar as coisas no lugar, é o próprio Emanuel. É importante ouvir isso, porque às vezes a gente vive a fé como se Deus não estivesse muito interessado em nos abençoar, como se Deus estivesse vivendo e esqueceu da gente, como se Deus estivesse distante de todos nós. Só que eu venho para você nessa manhã dizer que o maior interessado em restaurar a sua sorte, em restaurar a sua história, é o Emanuel, porque o Emanuel é o Deus que restaura todas as coisas, é o Deus que cura as enfermidades físicas, é o Deus que cura das enfermidades espirituais, é o Deus que vence até mesmo a morte. Cada milagre de Jesus revela o que Deus fará na consumação dos séculos. A promessa final que nós carregamos é uma promessa de restauração plena e total de todas as coisas. E esses milagres de Jesus apontam para essa restauração que Ele quer também fazer em nós a partir de hoje. Eu não sei o que você vive hoje de desafio na sua vida, eu não sei as limitações que você enfrenta, mas eu quero deixar aqui uma frase para você que eu anotei aqui, e a frase diz o seguinte: os milagres de Jesus não são milagres sobrenaturais no mundo natural. Eu vou ler de novo. Os milagres de Jesus não são milagres sobrenaturais no mundo natural. Na verdade, são as únicas coisas verdadeiramente naturais em um mundo que não é natural, e sim demoníaco e ferido. Os milagres de Jesus apontam que tudo está fora do lugar. Os milagres de Jesus apontam, Viviane, que esse mundo está fora da ordem que ele foi criado para ser. Os milagres de Jesus nos mostram que Deus está vendo isso. Quando a gente crê num Deus que faz milagre, a gente crê, na verdade, Neuza, num Deus que está vendo as coisas bagunçadas e que quer reorganizá-las. Quando a gente olha para os milagres, não são apenas espetáculos, mas são ações de Deus, Xande, de organizar tudo de novo, de pegar aquilo que foi bagunçado e colocar de volta no seu lugar, de pegar, Patrícia, aquilo que foi arrancado e devolver. Esse é o Deus que restaura. Quando nós celebramos o Natal, nós estamos celebrando a vida, Andréia, desse Emanuel que tem esse poder, e nós precisamos crer nesse poder dele, no poder de restaurar, no poder de libertar, no poder de restituir aquilo que foi roubado. E eu quero concluir essa mensagem nessa manhã, avançando com você para o terceiro e último tópico. Primeiro deles, Emanuel é o Deus que chama. O segundo, Emanuel, é o Deus que restaura. E o terceiro, Emanuel, é o Deus que se assenta à mesa. Terceiro e último tópico, Emanuel, Deus conosco, é o Deus que se assenta à mesa. E eu quero convidar você a ler comigo aqui, Lucas capítulo 15.
Abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 15. Quero ler com você o versículo número 20. Lucas 15, versículo 20. Todos acharam, amém? Lucas 15, 20 diz assim: e arrumando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Agora olha o versículo 23. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Repete assim comigo, diga assim: começaram a festejar. Agora mais forte: começaram a festejar. O nosso Deus é um Deus que se alegra conosco. Quando lemos a respeito do Emanuel, nós vemos esse Deus que se assenta à mesa e se alegra. Essa parábola do filho pródigo é uma parábola maravilhosa, porque nos mostra, Lucas, que independente do estrago que o filho mais novo fez e viveu, quando ele estava todo destruído, ele volta para casa fedendo a porco, ele volta para casa com as suas roupas sujas, provavelmente sem a sua capa, porque provavelmente se perdeu, porque ele trabalhou com porcos, diz aquela parábola. E naquele tempo um escravo que trabalhava com porcos, ele trabalhava praticamente que nu. Então você imagina aquele filho que saiu de casa com seus cabelos arrumados, com a sua roupa cheirosa, com as suas sandálias perfeitas, voltando para casa fedendo a porco, sem as suas vestes, totalmente destruído. E quando o pai vê o filho voltando, o pai corre na direção do filho, abraça o filho, dá roupa nova, sandálias, anel, e dá uma ordem. E ele repete isso 2 vezes aqui, isso que é maravilhoso: vamos festejar. Nosso Deus é um Deus que se alegra. Quando nós olhamos para o Emanuel, nós estamos vendo, Drica, Deus que se alegra, Deus que festeja, Deus que se alegra quando um filho se arrepende e volta. Não é aquela imagem de um Deus que está doido para castigar alguém, que às vezes a gente cresce imaginando, como se Deus fosse aquele velho barbudo que fica olhando lá do céu, ver quem está pisando na bola para eu aniquilar. O texto bíblico no Evangelho vai nos dizer que Jesus, irmão Denesi, ele vem para salvar o que estava perdido, ele vem para anunciar boas novas de salvação. E eu acho maravilhoso que quando Jesus vai instituir a ceia para os discípulos, ele deixa um banquete, ele deixa um ato de comer e beber, para que a gente se lembre que ele vai voltar, para que a gente se lembre daquilo que ele já fez. O Emanuel é o Deus que chama para perto, é o Deus que restaura o que foi destruído, e é um Deus que se assenta à mesa, é um Deus que se alegra. E eu quero dizer para você, nessa reta final de ano, na sua vida, busque motivos e celebre com teu Deus nesses últimos dias. Celebre com teu Deus no decorrer dessa última semana, celebra com Ele, decreta na sua vida um período de propósito, só para você celebrar com Deus. Sabe por quê? Às vezes o problema não está no Senhor, às vezes não, nunca, né? O problema não está no Senhor, mas está na gente. A gente está preocupado com um monte de coisa, e a gente não se preocupa com deixar ser amado por Ele.
A gente está tão preocupado como que eu posso fazer, o que eu posso fazer, e a gente não se preocupa em parar e deixar esse amor encher a nossa vida. E eu digo para você, nessa última semana agora desse ano, celebre com seu Deus, celebre com seu Deus. Quanto tempo a gente não perde por aí ansioso, desesperado, arrancando os cabelos, cabelo ficando branco e apertado e um monte de coisa, desesperado, pulando fogueira o ano inteiro, meu Deus do céu. Para nessa última semana para você celebrar com Ele, porque essa parábola nos mostra, o Senhor Ele quer celebrar conosco, e nós temos motivos para celebrar. Mesmo quando nós olhamos para o caos que está nesse mundo, quando a gente olha na direção da eternidade, a gente vê, tem motivo para se alegrar. Tem motivo para se alegrar, o Senhor permanece ao meu lado. Emanuel, Deus conosco. E eu concluo dizendo para você o seguinte: tudo isso quebra a barreira que separa as pessoas e as amedronta. A grande mensagem da vida do Emanuel, a vida do Senhor Jesus, é o rompimento das barreiras pelo poder da sua graça maravilhosa. O amor de Deus nos constrange. E eu quero terminar lendo o versículo de Mateus de novo, e você ouça com atenção: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quero convidar você a se colocar de pé. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor. É muito importante a gente dedicar momentos a meditar sobre o significado dos nomes do Senhor que a Bíblia nos apresenta, porque às vezes a gente repete, a gente não para pensar no peso do significado desses nomes. Emanuel, Deus conosco, o Deus que se aproxima com graça e que nos chama para perto sem nos amedrontar. Que o Deus conosco seja Deus presente, que nos abrace aqui nessa manhã. Que em nome de Jesus nós possamos aprender a viver debaixo dessa bondade. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos Te engrandecer e Te louvar. Muito obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque nós vemos nessa palavra que recebemos, que Tu és realmente Deus de perto, Deus Emanuel, Deus presente. O Senhor nos chama nessa manhã a caminharmos ao Seu lado, caminharmos em aprendizado, caminharmos na dependência, na obediência e no arrependimento. Senhor, que nós possamos trilhar esse caminho ao Seu lado e responder positivamente ao Teu chamado. O Deus que chama é um Deus que chama para um projeto maravilhoso, um propósito maravilhoso. E não há dano algum na nossa vida que Ele não possa restaurar para nós vivermos esses planos, para vivermos esses projetos. Senhor, obrigado porque o Teu poder de operar milagres é um poder que nos capacita para viver a Tua presença em nós. E obrigado por ser também um Deus que se assenta à mesa, um Deus que festeja, que se alegra conosco, um Deus que celebra o nosso retorno, a nossa salvação, um Deus que celebra as nossas conquistas, um Deus que tem prazer em abençoar o seu povo. Esse é o Emanuel. Esse é o Emanuel que vai ao encontro do cobrador de imposto, que vai ao encontro daqueles que estão endemoniados, daqueles que estão acorrentados no pecado, aqueles que são excluídos, que são apartados. O Senhor vai ao encontro de cada um de nós.
não importa o que foi feito no passado, não importa o que aconteceu no ano de 2021, nós terminamos aqui ouvindo essa revelação: Jesus é o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus próximo. Senhor, obrigado por essa revelação. Marque em nós essa palavra, e que nós não venhamos a olhar para o Senhor como um Deus longe, um Deus distante, um Deus que não se importa. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvemos ao Senhor por mais um instante. Eu quero te dar a liberdade para você orar, para você falar com Deus, responder a Ele essa palavra que você recebeu nessa manhã. Louvemos ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. E sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. E sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Colocando de lado os textos que nós lemos aqui nessa manhã, lado a lado, texto de Deuteronômio, texto de Mateus, nós vemos o quanto Deus se importa conosco. O Deus que fazia o monte pegar fogo, é o Deus que desce ao nosso encontro como o Deus Emanuel, encarnado, e recebe o nome de Jesus. E aquele Deus que se manifestou de uma maneira
que intimidou as pessoas naquele monte, daquela maneira poderosa, naquela maneira impactante. Ele quebra todas as barreiras e, como nos mostra Filipenses, ele abriu mão de toda a sua glória, ele se despe de tudo aquilo que poderia causar distanciamento e ele habita entre nós. Essa mensagem de Emanuel, Deus conosco, é algo muito profundo. E eu quero convidar você, debaixo ainda dessa revelação dessa palavra, a se preparar para cear nessa manhã, porque muitas das vezes nós viramos as costas para Deus com as nossas atitudes e nossos pecados, e nós desconsideramos todo esse ato poderoso que o Senhor operou para nos salvar. Eu quero te dar a oportunidade agora para você se ajoelhar no seu lugar, se você puder. Se você não puder se ajoelhar, você pode se assentar e fazer a sua oração de confissão de pecados nesse momento, orando a Deus, pedindo perdão a Ele por tudo aquilo que foi feito que desagradou, pedindo perdão por tudo aquilo que foi feito que não honrou o nome do Senhor, que desprezou o Emanuel, Deus conosco, e que nós possamos mergulhar na graça dEle nesse momento, na misericórdia, e clamar pelo perdão de pecados. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, na Tua presença aqui estamos, Senhor, rendidos a Ti, Senhor. Estamos aqui rendidos a Ti, totalmente arrependidos, Pai, de nossos atos pecaminosos, Pai. De toda negligência, Senhor. De tudo que a gente deixou de fazer, que era para ser feito. De tudo que a gente fez e que não era para ser feito. Estamos aqui para te pedir perdão, Pai, por ter toda a Tua palavra em nossas mãos e mesmo assim a gente negligenciar tudo isso. Nos perdoa, Senhor, por sermos tão fracos, Pai, por te prometer que não iremos fazer mais e no dia seguinte lá estamos nós, mais uma vez, cometendo o mesmo erro. Nós queremos confessar a Ti, Pai, todo o nosso ser, toda iniquidade, Pai. Nos deixa totalmente limpos, Pai, nesse momento para cear contigo. Nos torna dignos, Pai, de Te ver, de ouvir o Teu falar, Senhor. Que quando a sarça queimar, os trovões soarem, a Tua voz a gente ouvir, que a gente não tenha medo. Que a gente venha ter temor e amor, mas não medo de Ti. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoa por todos os nossos pecados, Pai. Essa oração que eu te faço e desde já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se colocar de pé, nós vamos preparar a mesa para cearmos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa mesa, te agradecemos pelo pão e pelo cálice. Consagramos a Ti agora, Senhor, todos os elementos aqui, que seja a celebração da ceia do Senhor, a celebração da comunhão do Deus conosco, a celebração de um Deus que se alegra com a nossa salvação, que se alegra com o nosso avanço, com a proximidade que temos do Senhor. Que nós possamos também nos alegrar contigo. Encha, Senhor, o nosso coração nessa manhã com o Teu amor. Senhor, que a gente venha a ser cheio dessa certeza, dessa convicção de que o Senhor nos ama e está aqui, em nome de Jesus.
que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o repartiu, e entregou aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhante modo, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor, nós preparamos agora a mesa e apresentamos a Ti, consagrando, Senhor, que ao comer do pão e ao beber do cálice, seja renovada a nossa aliança contigo, Senhor, renovada a alegria, renovada, Senhor, a graça sobre cada um de nós, que o Senhor esteja conosco nesse momento, Deus, é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amados, a mesa do Senhor está preparada, e eu convido a todos a participarem aqui nessa manhã. Quero pedir para que todos os irmãos e irmãs venham pela minha esquerda aqui, peguem o pão e o cálice e retornem pelo corredor à direita. Estarei servindo a todos e em seguida nós vamos comer e beber juntos. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás, então contigo estaremos pra todo sempre, aleluia.
Pega o seu pão, agradeça ao Senhor nessa manhã, por você ter esse pão nas tuas mãos, que o Senhor se alegre contigo, te abençoe nesse momento. Deus Santo e Poderoso, nós te agradecemos por esse pão em mãos, que ao comer, Senhor, nós possamos renovar a tua aliança conosco, Senhor, aqui nesse lugar, a aliança do Emanuel, a aliança do Deus conosco, presente, do Deus que chama, que restaura e que celebra conosco, Senhor. Nós te agradecemos por esse pão e comemos em nome de Jesus, amém. Coma do seu pão e agradeça ao Senhor. Pegue o seu cálice. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, também pelo cálice da nova aliança, e que ao beber também, Senhor, nós venhamos nos lembrar do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Obrigado, Senhor, por ter carregado as nossas culpas, por ter carregado a nossa condenação e nos imputado justiça, Senhor. Obrigado pelo perdão de pecados. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque não seríamos capazes de pagar o preço que o Senhor pagou por nós. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, amém. Beba do cálice. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã na tua casa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensina e por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado, ó Pai, por essa manhã de renovação de aliança, de ceia do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por todo o amor e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor, engrandeça o nome dele. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Você pode se assentar por um instante, amados. Nós vamos preparar para ofertar ao Senhor. E antes de nós participarmos desse momento de dízimos e ofertas, enquanto você vai separando aí o seu dízimo, sua oferta, você que vai fazê-lo nessa manhã, quero lembrar aos irmãos os avisos importantes ainda sobre o nosso culto de hoje à noite, lembrando que hoje teremos o culto às 19 horas, e após o culto nós teremos um momento de comunhão, então todos estão convidados a estarem conosco. Temos pedido àqueles que puderem trazer alguma coisa, que a gente vai juntar aqui os pratos, para a gente poder celebrar juntos aqui. Tem uma lista lá no grupo da igreja, se você quiser pode colocar lá o que você vai trazer, mas independente se você puder trazer algo ou não, eu quero convidar você a estar conosco, que a sua presença é o mais importante. Depois do culto, nós vamos estar ali no salão social confraternizando, agradecendo a Deus por estarmos juntos nesse ano, e que a gente possa se alegrar na presença do Senhor logo mais às 19 horas. E lembrando também que na quinta-feira nós teremos o último culto do ano, a última quinta profética, e eu quero convidar você a estar com a gente, porque nós vamos liberar uma palavra de instrução. Eu creio que vamos receber uma palavra poderosa da parte do Senhor para o próximo ano que entraremos, e que o Senhor esteja nos abençoando. Estaremos orando pelas famílias, vai ser um culto muito especial. Então, quinta-feira, às 20 horas, toda a igreja está convidada para a quinta profética, para o último culto do ano, e encerrarmos aí com chave de ouro, ou chave de fogo, como outros gostam, que seja uma bênção aí, em nome de Jesus, amém? Quero convidá-los a se colocar de pé, nós vamos louvar ao Senhor uma última vez, trazendo os nossos dízimos e ofertas. Você que vai ofertar, você que vai trazer o seu dízimo, apresente ao Senhor agora nesse momento, faça aí a sua oração, consagrando aquilo que você vai trazer ao gasofilácio, e que nós possamos fazer com alegria, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por cada semente, obrigado, Senhor, por cada oferta, cada dízimo, Senhor.
consagramos a Ti e Te pedimos, Senhor, abençoe a Tua obra, abençoe nossas casas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se não quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Amém. Vamos orar consagrando ao Senhor. Deus, muito obrigado por cada dízimo e cada oferta. Obrigado, Senhor, também pelas ofertas de mantimento, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Continue, Senhor, prosperando a Tua obra, prosperando os nossos lares, que o Teu cuidado seja sempre presente sobre nós, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de orar, agradecendo ao Senhor por esse culto e encerrando, lembrando também, dia 2 nós teremos culto, tá ok? Primeiro culto do ano, no dia 2 de janeiro, estaremos aqui reunidos também para adorar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Se você puder, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Vamos orar juntos. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, ó Pai, por essa última ceia matinal desse ano, ó Pai. Como é bom estar na Tua presença. Senhor, enche o nosso coração sempre do Teu amor, ó Pai, da Tua bondade, e que em nome de Jesus nós possamos perseverar nesse caminho até que o Senhor Jesus volte. Senhor, muito obrigado, receba a nossa adoração nessa manhã, receba, Senhor, a adoração do Teu povo que se reúne aqui nesse lugar, leva-nos em paz para as nossas casas, nos dê um domingo abençoado com as nossas famílias, e que possamos estar logo mais à noite de volta, para celebrarmos juntos mais uma vez, na Tua presença, na comunhão com os irmãos. Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Receba a bênção do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o nome do Senhor, um domingo abençoado em nome de Jesus.